Olá, queridas almas! Sejam todos bem-vindos a este canal. Você já escutou a frase: "Meu reino não é deste mundo"? Hoje vamos falar sobre os ensinamentos do Cristo, não dentro de uma visão religiosa, espiritualista ou pragmática, mas sim como um caminho de transformação consciente em direção à sua sabedoria interior, ou como muitos chamam, eu superior. Se você gostou desse tema, então fique aqui comigo. O reino de Deus como estado da consciência, o verdadeiro despertar espiritual. Há um ponto na jornada espiritual em que o buscador começa a perceber que aquilo que procurava fora sempre esteve presente dentro de si. Esse momento representa uma ruptura silenciosa, mas profunda, com séculos de condicionamento espiritual baseado na separação entre o humano e o divino. É nesse ponto que os ensinamentos de Jesus revelam sua natureza verdadeiramente revolucionária. A possibilidade de vivenciar a mesma iluminação que Jesus experimentou não foi apresentada por ele como algo exclusivo, mas como um potencial humano universal. Quando declarou que o reino de Deus está dentro de vós, Jesus não falava de um conceito simbólico distante, mas de uma realidade viva e acessível. Essa afirmação, quando compreendida em sua profundidade, dissolve a ideia de que a iluminação é privilégio de poucos ou recompensa após deixar o corpo físico. Ao longo dos séculos, entretanto, essa mensagem foi gradualmente obscurecida, a fim de impedir o acesso na intenção de controlar e manter aprisionado e condicionado a experiência terrena em ciclos reencarnacionistas. O reino de Deus passou a ser interpretado como um lugar distante, um paraíso futuro condicionado à obediência e às normas externas. Essa interpretação, embora tenha servido a determinadas estruturas religiosas, afastou o ser humano da experiência direta da consciência divina no presente, mantendo-o preso a uma matrix de controle que impede o acesso à consciência superior. Contudo, sob a visão do método Kumara, as palavras de Jesus assumem um significado mais profundo, que irá levar a pessoa a um processo de conexão com o eu superior. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não apontava para um lugar, mas para um estado de consciência, um estado no qual a separação entre o indivíduo e o divino se dissolve, revelando a unidade essencial de toda a existência. As próprias parábolas de Jesus reforçam essa compreensão. Veja, quando ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda, que cresce silenciosamente, ou mesmo ao fermento que transforma uma massa de forma invisível. Ele descreve um processo interno e gradual de despertar, ascensão e iluminação do ser. Portanto, trata-se de uma transformação da consciência, não de uma mudança de localização. Esse entendimento encontra ressonância direta nas tradições místicas do Oriente. Na filosofia Advaita, por exemplo, ensina-se que a verdade última, Brahma, está presente em todos os seres, mas permanece oculta pela ilusão da separação chamada Maya. A iluminação ocorre quando essa ilusão é dissolvida através da cura do corpo emocional e da reestruturação do estado de ego, que proporcionará a elevação de frequência vibracional e a conexão permanente e consciente com os corpos sutis superiores, Budi e Atman, assumindo assim unidade essencial através da recodificação e reintegração da matriz original. Jesus ensinava exatamente essa percepção quando dizia que o reino de Deus já está presente, mas que é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Essa afirmação revela que o obstáculo não está na ausência da verdade,
mas na incapacidade de percebê-la, devido às ilusões geradas pela matriz de controle, ou seja, a programação tridimensional. E é aqui que surge um dos pontos mais importantes e frequentemente ignorados na jornada espiritual. A dificuldade em atingir a iluminação não está na ausência de acesso ao divino, mas na estrutura do ego, sustentada pelo corpo mental e pelo corpo emocional, que está vibrando na programação de um planeta tridimensional como a Terra, cheio de crenças que limitam o ser e geram traumas e bloqueios emocionais na experiência encarnatória. O corpo mental cria conceitos, crenças e interpretações que, embora úteis no passado primitivo da humanidade, hoje acabam se tornando filtros sutis de difícil percepção, mas que distorcem a realidade, trazendo desafios constantes na vida diária das pessoas, principalmente nos relacionamentos. O excesso de conceitos substitui a experiência viva pela ideia sobre a experiência. Assim, a mente passa a tentar compreender o divino através de construções intelectuais, quando, na verdade, a iluminação é uma vivência direta da consciência. Paralelamente, o corpo emocional mantém registros de medo, condicionamentos e memórias que reforçam a identidade separada. Emoções como medo, culpa, insegurança e necessidade de controle fortalecem o senso de individualidade isolada, dificultando a percepção da unidade. Quando Jesus afirma: "Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." Ele aponta exatamente para este processo de dissolução. A criança simboliza a mente não condicionada, livre das estruturas rígidas do ego, aberta à experiência direta e à percepção intuitiva. Esse ensinamento encontra paralelo direto no Advaita, que afirma que a verdade não precisa ser criada, apenas reconhecida. Para isso, é necessário abandonar a identificação com os conteúdos mentais e emocionais que sustentam a ilusão da separação. Portanto, o obstáculo para a iluminação não é a falta de conhecimento espiritual, mas o excesso de estruturas mentais e emocionais que impedem a percepção direta da verdade. O ego, sustentado por estes campos que atuam no corpo emocional e mental inferior, ou seja, inconsciente, resiste ao despertar porque sua existência depende da separação. A verdadeira revolução espiritual ensinada por Jesus não foi a salvação vinda dele, tampouco a criação de uma nova religião ou movimentos espiritualistas, mas a revelação de uma nova forma de consciência. Uma consciência na qual o indivíduo reconhece que não está separado do divino, mas é uma expressão dele, onde quer que esteja. Quando essa compreensão começa a emergir, o buscador percebe que a iluminação não é algo a ser alcançado no futuro, mas algo a ser reconhecido no presente. O reino de Deus deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma experiência viva que se revela gradualmente à medida que o corpo mental é controlado e o corpo emocional se cura. Assim, o despertar espiritual não consiste em se tornar algo novo, mas em remover aquilo que obscurece a verdadeira natureza do ser. E nesse processo silencioso, o reino de Deus deixa de ser uma ideia e passa a se tornar uma realidade interior viva, acessível aqui e agora. O método Kumara tem os recursos e ferramentas certas para te conduzir neste processo, visto que faz parte do projeto de expansão da consciência crística na Terra, sustentado pelo criador deste universo local de Nebadon, onde todos nós vivemos. Ele se chama Mika ou Mikael. Juntamente com a Ordem Kumara, os mestres ascensos da Fraternidade Branca e os comandos estelares, que fazem parte da Operação Resgate, nessa fase de transição planetária. Na descrição desse vídeo, você encontra maiores informações e o link de contato. Abrimos este canal de comunicação há pouco tempo,
Por isso, ele precisa da sua colaboração. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreva, acione o sininho e deixa o seu like. Gostaria também que você compartilhasse esse conteúdo com um amigo ou uma amiga que também está nessa jornada. Gratidão à sua colaboração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!